Estamos de volta e para falar sobre saúde e atividade física. Isso porque início de ano muitas pessoas começam a fazer caminhadas, corridas para manter a mente e o corpo em forma. Mas um cuidado fundamental que devemos ter nessas atividades é relacionado aos nossos pés. A escolha do tênis ideal é primordial para o bem-estar do corpo. E para falar sobre isso eu converso agora com o ortopedista Dr. Joaquim, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo aqui ao Ver Mais. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então a gente começa falando, né, o que é uma má escolha de um tênis para fazer corrida, caminhada? O que pode acontecer? Vamos falar então sobre a boa escolha de um tênis. Pode ser. Qual seria a boa escolha? Porque assim, o mau uso, um calçado inadequado, tipo um tênis, ele pode causar desconforto, dor, bolhas, tendinites, fascite plantar, que seria aquela dor embaixo do calcanhar, metatarsalgia, que é aquela dor na frente do pé, que é muito comum, muito frequente. Então, assim, existem algumas características do bom calçado, do bom tênis, no caso, que vai desde vamos dizer, aquela parte do corpo do tênis, o solado, sistema de amortecimento, tipos de pisado, que eu já vou falar sobre isso. E sistema de amarração, a lingueta, enfim, talos. O tênis é composto de várias partes. Sim. E todas essas partes, elas podem ser feitas de material de melhor ou pior qualidade. Então, no corpo do tênis, que é o cabedal que chama, né? Tecnicamente falando, essa região é importante que ela não tenha muita costura e que seja um tecido que permita a transpiração. Geralmente o pé é uma região que sua bastante, mesmo em quem não sua muito. Sim. Então é muito importante o tipo de tecido que permita a transpiração do suor, a troca com o meio ambiente. Em relação à parte da pisada, existem 3 tipos de pisada básica, vamos dizer assim. Seria a pisada supinada, a pisada pronada e a pisada neutra. Vou explicar como que é mais ou menos, porque é um pouco mais complexo do que isso na verdade. Então, assim, se você já viu aquele calçado olhando por trás, a parte do calcanhar, em que gasta mais o lado de fora, Sim. aquilo ali se chama de pisada supinada. Quando você olha, mesma situação, o calcanhar de trás, quando gasta o lado interno, se chama pisada pronada. E quando não gasta nem um lado mais do que o outro, se chama de arco padrão. Que é o do correto. pé, que seria um pé normal e equilibrado. Então, assim, antigamente, quando se pedia um tênis, já vinha assim, tênis para pé pronado, para pé supinado ou para pé normal, né? Hoje em dia eles tiraram não vem mais, nas melhores marcas não vem mais essa classificação, porque eles fizeram alguns aperfeiçoamentos nos tênis. Se você pensar antigamente, alguns anos atrás, os tênis, eles tinham um padrão, se você visse de cima a baixo, eles eram da mesma largura. Então, isso não dava tanta estabilidade, vamos dizer assim. Hoje em dia, os tênis, a sola, a base deles, entre sola e sola, eles fizeram um desenho diferente, que seria mais ou menos isso aqui. Ou seja, eles alargaram a base do tênis. Então, hoje, muitas pessoas que têm o pé supinado ou pronado conseguem utilizar um tênis para pés padrões. Não existe pé errado. Então meio que padronizou, né, o calçado. Meio que padronizou. Claro, se for uma pronação ou uma supinação excessiva, aí, desculpe, existe no mercado alguns tênis que fazem um reforço, fazem com que o solado na parte externa fique mais duro, para no caso o pé supinado, ou na parte interna mais duro para o pé pronado. Então isso resolveu a maior parte dos problemas. Doutor, a gente tem umas dúvidas dos nossos telespectadores. A gente vai agora, o Wagner Camila, que é estudante. Meu nome é Camila e eu queria saber se quando a vendedora fala que aquele tênis vai amaciar depois de um tempo de uso, dá para confiar? Não dá não, porque
A gente tem um princípio de comprar um tênis que é assim, quando você vai adquirir o calçado, ele tem que ficar como se não existisse, tem que caminhar, ir na loja, caminhar, experimentar, tirar a palmilha para conferir o tamanho do pé pela palmilha. Se for para corrida, meio ou 1 centímetro maior é recomendável, né? Para que muita movimentação e ajuste do pé. Para quem tem problemas de tornozelo, entorses prévios, aí você pode pedir um tênis com um estabilizador mais rígido, que é o tecido da parte da entressola, a sola mais rígido, e o contraforte, que é essa parte de trás do calçado, no calcanhar, mais reforçado nas laterais, aí o pé estabiliza mais. Claro que quanto mais rígido, talvez não fique tão confortável, mas vai fazer a estabilização do pé e evitar ou prevenir algum tipo de entorse. Vamos à próxima pergunta, é do Wagner Ferreira de Palmitos. Eu sou o Wagner de Palmitos e gostaria de saber no que eu devo prestar atenção na hora de comprar um tênis. Bom, como eu falei, o tipo de tecido permite a transpiração, o tipo de solado, o tipo de... Depende muito também para que você quer, qual o objetivo do tênis. Para correr, caminhar, exato. Mas para lazer? corrida, para caminhar, para o lazer, tem que ter um sistema de amortecimento. Então, aí existem várias tecnologias hoje com esse padrão de amortecimento, que fica aí entre sola e o solado ali. E isso evita aquelas situações que eu falei no início da nossa conversa. Ótimo. E temos uma terceira pergunta que é da Sandra, aqui de Chapecó. Vamos dar uma olhada. Meu nome é Sandra, gostaria de saber se há um prazo de validade para o tênis ou eu posso usar por um tempo infinito. Essa é uma boa pergunta, né, doutor? Exato, é uma ótima pergunta. Eu diria assim, que vai depender muito do uso. Se você usar um tênis, do uso e da qualidade. Se você usar um tênis todo dia, ele vai durar menos tempo. Se você for usar 2 vezes por semana, por exemplo, ele em tese vai durar um pouco mais. E a qualidade do produto também. A gente sabe que tem uns tênis ali que você compra, no dia seguinte descolou a ponta ali, né? Então tem que analisar essas duas situações, a qualidade e o uso. Então eu diria que em média 3 a 6 meses. O cuidado principal é assim, quando você vê que está entortando, que não estabiliza mais o pé, que está meio assim... vamos dizer, desgastando de algum lado. Também o solado, e isso está na hora de trocar. E só para a gente concluir, doutor, a questão do tênis também, ele prejudica, do tênis errado prejudica não somente o pé, mas também o joelho, né? Sim, o joelho pode causar dor nos joelhos e na coluna lombar também. Então, por isso que é tão importante cuidar do pé para cuidar do corpo inteiro, né? Isso começar pela planta. Tudo começa pelo pé, que é a nossa base, né? Tá bem, muito obrigada pela participação aqui no Ver Mais e até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado.